Hoje eu quero contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 2005, na cidade de Campestre da Serra, Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, Campestre da Serra é uma cidade do Rio Grande do Sul que se situa entre São Marcos e Vacaria, na Serra Gaúcha. Nessa época eu trabalhava para a Igreja Luterana da Renovação e eu ia semanalmente nessa cidade de Campestre da Serra para visitar a congregação de lá e para fazer os trabalhos de administração e também de capelania. Bom, eu tinha uma família de amigos, né, em Campestre da Serra, que era um casal de brigadianos. E eles moravam ao lado do quartel, sendo que o quartel ficava em frente à praça principal da cidade, tinha a igreja matriz, e nos fundos da delegacia, no prosseguimento da quadra, tinha a escola municipal, que era nova, e ao lado tinha um posto de saúde, um posto telefônico da CRT, mais um prédio que eu não recordo exatamente o que era, a entrada de uma rua que passava atrás do posto de saúde da CRT, aliás, do posto de saúde, do posto de telefônico da CRT, na época, né? E atrás da escola, e terminava essa rua sem saída. Mas essa rua existia porque ela subia para um morro que lá em Campestre da Serra era local de romaria. Bom, eu estava saindo de casa, aliás, da casa desses amigos, por volta de 11 horas da noite, 11 e meia, por aí, e parei no orelhão, que ficava do lado de fora do posto telefônico da CRT, para ligar para minha ex-mulher, para a mãe dos meus filhos. Na época nós ainda éramos casados e eu ligava sempre para ela durante a noite. Naquela cidade, é uma cidade tão pequena, uma cidade que não tem mais que 3 mil habitantes, é um tantinho assim de cidade e o resto é tudo mato em volta. Mas é uma cidade muito querida, uma cidade muito hospitaleira, né? É uma cidade muito querida. As pessoas são muito queridas, muito hospitaleiras. Aí eu tava lá no orelhão e a rua de trás do posto de saúde, de trás do posto telefônico, ela era iluminada, ela tinha iluminação pública, tinha postes de luz. E bem na reta de onde eu estava telefonando no orelhão, tinha o alambrado, cerca de 2 metros de mim, entre o alambrado que estava ao meu lado e o alambrado dos fundos do posto telefônico da CRT, não devia ter mais que 8 metros. Então eu imagino que o poste de luz que eu enxergava lá atrás, na rua de trás, ele estava numa distância de cerca de 12 metros longe de mim. Bom, eu estava telefonando, falando com a minha ex-mulher no orelhão, e de repente eu vi que alguém estava passando lá atrás, né? Eu vi um vulto vindo pela estradinha de chão e fiquei olhando. Pensei, pô, cidade tranquila, né? O pessoal fica passeando na rua até de madrugada, não acontece nada. Fiquei olhando e percebi que aquela pessoa estava meio encurvada. Fiquei olhando atentamente e comecei a perceber que aquela pessoa, quando caminhava, gingava semelhantemente a um chimpanzé, a um macaco grande. E eu fiquei olhando e eu nunca tinha visto bugio na minha vida. Eu achei que aquele animal, porque chegando perto da luz do poste, eu pude ver que era um animal, eu achei que aquele animal fosse um bugio. Eu nunca tinha visto na minha vida e pensei, vai ver que é um bugio. Se bem que eu olhava e percebia que aquele animal era mais alto do que eu. Eu meço 1,70 m de altura. E aquele animal era mais alto que eu. E eu fiquei olhando, olhando, e aquele animal foi se aproximando da luz do poste, foi se aproximando da luz do poste, e quando eu olhei bem embaixo da luz do poste, ele vinha andando lentamente, eu percebi que ele tinha realmente o corpo semelhante ao de um chimpanzé, só que maior, bem maior.
e tinha as pernas ligeiramente menores em relação aos braços, só que a cabeça dele não era de macaco, a cabeça assemelhava-se na questão do focinho àqueles cão, Marmaduke, né? E eu fiquei olhando aquele animal assim e tava aqui com o orelhão, e aí eu disse: amor, a gente se fala amanhã. E pendurei o orelhão e saí caminhando dali, caminhei uns 2, 3 metros, olhei para trás e corri até o alojamento da igreja. Quando eu cheguei no alojamento, de lá dava para avistar onde eu estava, no orelhão, eu abri a basculante e fiquei observando para ver o que ia acontecer. Quando eu escutei um barulho bem alto de latas de tinta caindo, e eu lembrei que os fundos da escola municipal estavam abertos, porque eles tinham as salas tinham sido reformadas, tinham sido pintadas, e as latas de tinta vazias estavam atrás. Também tinha areia, tinha brita, tinha tijolos, e perto desse material tinha as latas de tinta vazias, que já tinham sido usadas, né? Aí eu escutei aquele barulhão de lata de tinta caindo e lembrei também que o fundo da escola estava aberto, a grade estava afastada para os caminhões entrarem e saírem durante a construção. Aí eu fiquei algum tempo ainda ali na basculante olhando e até que não ouvi mais nada e fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu acordei ali por volta das 6 horas da manhã, porque o primeiro ônibus para Vacaria era por volta das 7h30 da manhã, eu fui no único restaurante que tinha na cidade e falei com a dona Inês. Agora eu não recordo o nome, mas ela era esposa do prefeito de Campestre da Serra na época, Zanotto, a dona Inês Zanotto. E fui tomar meu café da manhã, como eu sempre tomava, café com leite, risoles, né? Comida da Serra é maravilhosa. E conversei com a dona Inês, disse: dona Inês, acho que ontem de noite eu vi um bugio. Daí a dona Inês disse: ah, como é que era, seu Ceroni? Eu disse: olha, o bugio, o animal era assim, ele era cerca de 1,70 m, 1,80 m, né? Falei o jeito do animal pra ela, ela disse: não, isso aí não era o bugio. Eu disse: como assim? Não era o bugio? O que que era então? Ah, isso aí, seu Ceroni, isso aí o pessoal já viu nas estradas de noite, viajando pelo interior de carro. O pessoal já viu nas pescarias de madrugada no meio do mato. As pessoas da cidade já viram muitas vezes, a gente até sabe quem é. É o seu Quinca que mora na boca da serra. Daí eu disse: como assim, seu Quinca? Seu Ceroni, o que o senhor viu é o lobisomem. Aí eu disse: não, só um pouquinho, dona Inês, eu não acredito nisso aí. E de fato eu não acredito. Eu sei que eu vi um animal grande. Ele passou muito devagar embaixo da luz do poste, eu pude ver ele com detalhes, mas eu não acredito que um ser humano vira aquilo ali. Não existe a mínima chance de eu acreditar que um ser humano vira aquilo ali. Mas as pessoas da cidade juram que é esse tal de seu Quinca da boca da serra. Aí eu falei pra ela, disse: não, dona Inês, capaz, que isso? Lobisomem, não. Não acredito nisso aí. É um bugio, né? Ela disse: não, seu Ceroni, bugio dá 1,20 m, no máximo 1,30 m de altura. E o bugio é avermelhado, ele é meio ruivo. Ele não anda como o senhor falou. A gente já viu bugio aqui também, tem bastante. E aí peguei, fui para casa, peguei o ônibus, fui para Vacaria pensando naquilo. E na época era a época do Orkut. Cheguei em casa, tinha a comunidade de Campestre da Serra do Orkut. E lá eu contei a história, escrevi a história e perguntei: ó, o que vocês acham? E de fato, os moradores da cidade juram que o lobisomem de Campestre da Serra é o tal do seu Quinca. Bom, eu da minha parte, eu tenho a plena convicção de que eu vi o animal. Eu tenho a plena convicção de ouvir ele e ele agiu como se eu nem estivesse ali. Eu não tenho dúvidas do que eu vi, mas eu não acredito que uma pessoa vira aquilo. Mas
eu posso estar errado. Aquele animal pode ser um homem. Ele pode ser perigoso. E se ele ainda é vivo, ele está solto na cidade de Campestre da Serra. Ou em qualquer outro lugar do interior na Serra Gaúcha. Você ainda pode encontrar com ele. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Porque se eu ouvir falar mais alguma coisa sobre o lobisomem de Campestre da Serra, eu prometo que eu vou compartilhar com você. Boa noite.